nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. É o nosso momento diário de nos encontrar com o Senhor através da sua palavra. Para nós, a Bíblia não é uma palavra qualquer. Ela é palavra de salvação. Paulo, quando escreve a Timóteo, diz justamente isso. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e é útil para nos orientar. É o caminho para a nossa salvação. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos abrir o nosso coração e o nosso espírito e fazer deste momento esta possibilidade de nos reunir ao redor da palavra, fazendo um encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, através da palavra. Te convido a, com muita abertura ou honestidade, deixar que esta palavra toque o seu ser, te ajude a compreender o projeto de Deus e, sobretudo, que cada um de nós se comprometa em praticar o que nos diz a palavra de Deus. Vamos escutar com muita atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai, que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de ser glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba tua mão esquerda o que faz tua direita, para que tua esmola fique em segredo, e o teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando tua porta, ora a teu Pai, que está lá no segredo. E teu Pai que vê no segredo, te recompensará. Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram seu rosto para que seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava teu rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando, mas apenas teu Pai, que está lá no segredo. E teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós continuamos ainda dentro do Sermão da Montanha. É o discurso inaugural de Jesus a seus discípulos, como se fosse a escola do Mestre, e ao redor dele estão os seus discípulos para aprender os ensinamentos fundamentais do discipulado do seguimento de Jesus. Hoje, o Evangelho que nós ouvimos nos fala de 3 elementos da piedade religiosa muito importantes, mas que Jesus chama a atenção para o esvaziamento desses gestos de piedade: a esmola, a oração e o jejum. São atitudes importantíssimas que fazia parte da religiosidade do povo daquela época e ainda hoje são elementos importantes para nós. Mas Jesus chama a atenção dos seus discípulos daquele tempo e chama a atenção para nós também hoje. O objetivo desta palavra de ensinamento de Jesus é para que os seus discípulos não fiquem simplesmente numa experiência religiosa de aparência. Por isso o Evangelho de hoje começa dizendo justamente isso: guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para serem vistos por ele. Do contrário, não recebereis recompensa junto do vosso Pai que está nos céus.
Portanto, a pergunta fundamental para a nossa reflexão hoje é essa: a nossa experiência religiosa, ela é autêntica? Ela brota a partir de dentro, a partir do nosso interior? Ou nós fazemos as nossas práticas religiosas simplesmente com o objetivo de ter algum tipo de recompensa aqui? Portanto, esta questão vale para cada um de nós. A nossa experiência religiosa, ela é só de aparência ou ela é uma experiência religiosa verdadeira que brota a partir de dentro? Por isso, Jesus começa questionando os seus discípulos, ajudando-os a compreender esta necessidade de olhar o íntimo, olhar o profundo. Portanto, diz Jesus em relação à esmola: quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de serem glorificados pelos homens. A gente precisa tomar este cuidado. Jesus chama de hipócrita quem faz esse tipo de coisa. Quem dá esmola simplesmente com o objetivo de ter algum tipo de recompensa, de ser glorificado, de ser reconhecido. Não. O conselho de Jesus é: quando deres esmola, que a tua mão direita não saiba o que fez a tua mão esquerda. Portanto, é preciso que a gente olhe para dentro de nós mesmos e procure fazer essa experiência religiosa autêntica. É lá no oculto que Deus vê a nossa verdadeira intenção. A gente não precisa fazer nada para que as pessoas vejam e nos dê algum tipo de recompensa. A gente precisa fazer com um compromisso de fé, e Deus, que vê aquilo que está no oculto, nos dará a recompensa nos céus. Portanto, onde nós estamos buscando recompensa? Aqui neste mundo? Ou nós estamos depositando a nossa confiança em Deus? Aquilo que nós realizamos é compromisso a partir de dentro, ou simplesmente ficamos nas experiências aparentes da nossa religião? E depois Jesus vai falar da oração, que também é um elemento muito importante, mas que precisamos ter cuidado para não nos ensoberbecer com esse exercício tão importante que é o da oração. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Meu irmão e minha irmã, isso é muito comum ainda hoje. Muitas pessoas, às vezes, usam da sua experiência religiosa simplesmente para ser vistos pelos outros. Não podemos usar da religião em benefício de nós mesmos. Jesus chama isso de hipocrisia. A palavra hipocrisia significa justamente isso, encenação. A palavra hipócrita significa literalmente máscara. E muitas vezes a gente vive uma experiência religiosa simplesmente de encenação, mascarada. Jesus pede uma experiência autêntica. A gente não pode rezar simplesmente com o objetivo de ser vistos pelos outros. Oração é algo mais profundo, brota a partir de dentro. Por isso Jesus chama a atenção para olhar para dentro. Estes que fazem assim já receberam a sua recompensa. Jesus diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora a teu pai que está lá no segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. E nós, como é a nossa experiência de oração? A gente faz esta experiência de oração como um momento de intimidade com o Pai que vê aquilo que está no oculto? Ou a nossa experiência religiosa de oração também é somente em vista de algum tipo de recompensa pela oração que nós realizamos? Queremos ser reconhecidos pelas orações que nós realizamos. E por fim, Jesus vai falar dessa outra dimensão importante, a do jejum. Jejum é um sinal de confiança na bondade de Deus e de solidariedade com as pessoas, sobretudo aquelas que necessitam. Por isso a gente jejua. Mas Jesus chama a atenção: quando jejuardes, não tomeis ar sombrio, como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram o seu rosto para que o seu jejum seja percebido pelos homens. Isso é muito ruim, quando a gente faz um gesto de piedade popular somente para ser percebidos, para sermos notados pelos outros que estão ao nosso redor. Não é um compromisso autêntico, verdadeiro, interno. Jesus diz que estes já receberam a sua recompensa. No entanto, diz também: tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça
lava o teu rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando, mas apenas o teu Pai, que está lá no segredo, e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Portanto, o Evangelho chama a nossa atenção para fugirmos da hipocrisia e vivermos uma experiência religiosa autêntica, verdadeira, que brota a partir de dentro, a não buscar recompensa pelos nossos gestos de piedades. Nós os realizamos como compromisso de fé, para nos tornarmos mais próximos de Deus e mais comprometidos e solidários com os nossos irmãos e irmãs, e não para receber recompensa neste mundo. Sejamos autênticos na nossa experiência religiosa. O Evangelho de hoje nos fala de atos de piedade que nos ajudam a fazer comunhão com Deus e solidariedade com os irmãos e irmãs, mas também nos alertam para o risco da hipocrisia religiosa, fugindo da verdadeira experiência com Deus, da autêntica expressão religiosa. Por isso nós queremos, concluindo este nosso momento de oração da Palavra de Deus, nos dirigir ao Divino Pai Eterno e fazer a nossa oração pedindo, sobretudo, que saibamos fazer uma experiência religiosa autêntica e distante da hipocrisia. Rezemos com confiança. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, ajuda-nos, Pai, a fazer a experiência religiosa verdadeira que brota a partir de dentro. Sobretudo que cultivemos os atos de piedade, a esmola, a oração, o jejum, como formas autênticas de comunhão contigo e com os nossos irmãos e irmãs. Livra-nos da hipocrisia, Pai Eterno, que muitas vezes nos faz viver uma experiência religiosa de mera aparência, de encenação. Envia sobre nós o Teu Espírito e ajuda-nos a viver em profundidade a nossa fé. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.